Nobres alunos, mais uma parte, a quarta parte da aula do turno da tarde, hoje, dia 19 de setembro de 2020, pelo CEPEP, professor Eric Brasil, disciplina de Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional, Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. Essa turma que vem aí nos acompanhando já agora na segunda disciplina do curso. Quando essa disciplina for encerrada amanhã, e amanhã vamos fazer uma avaliação, você vai poder dizer assim, já cumpri 2 disciplinas do curso, só faltam 18, né? E assim você vai vencendo cada etapa e se aproximando cada vez mais da sua formação profissional, certo? Vamos lá, vamos desenvolver. E falando um pouquinho sobre situações, né, do cotidiano, do dia a dia, vamos ver se a gente consegue fazer uma interação aqui para quebrar um pouco o gelo, por assim dizer. Resilientes são vocês, né, que nos suportam no sábado à tarde. Isso é muito bom. Isso prova o quão comprometidos vocês são, nós somos com o nosso desenvolvimento, né? Vocês com a qualificação profissional de vocês, eu com o meu trabalho, enfim, nós estamos desenvolvendo aqui uma atitude do ponto de vista ético-moral louvável, né? Porque, na verdade, nós cumprimos aqui algo que não é o contexto normal ou corriqueiro da maioria das pessoas. Estamos correndo por fora para também ter resultados mais satisfatórios. E, nesse sentido, vamos ver se a gente consegue quebrar o gelo. Alguém falou? Foi o César? Fale, César. Não, deixa eu te falar. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, o Eric. Eu falar, eu vi que tem uma... Estava falando... Minha internet hoje, eu estou meio longe, não está das melhores. Eu fico pegando algumas partes do curso para não ter que perder o curso. Tudo Mas bem. eu vi que tem uma atividade sobre assédio moral. Agora foi que eu consegui um localzinho melhor e estou conseguindo ouvir direito aqui sobre esse tema. Isso. Depois eu queria até debater. Não vai dar para debater, mas não tem como a gente voltar. Mas depois eu queria até... Não sei se consigo falar sobre isso. Você fez uma atividade sobre isso, né? Vai ter até uma nova agora, não é isso? Vai, mas assim, só para esclarecer, César, o que eu pedi foi muito simples. Foi que você falasse ou escrevesse sobre uma situação de assédio no ambiente de trabalho, que você já tenha passado, ou que você já tenha observado, ou se você não observou, que poderia existir no ambiente de trabalho, né? Um constrangimento, um abuso, um assédio que porventura você verificou. Muita gente associa essa palavra assédio ao assédio sexual, mas não é só esse tipo de assédio que ocorre. Exatamente. Né? O assédio é um abuso de uma maneira geral. Né? Se alguém de alguma forma te constrangeu, isso é um tipo de assédio. Na verdade, na prática, é o ato de expor o empregado, né, em situações humilhantes. Perfeitamente. Um xingamento na frente dos outros. Até você querer que o empregado faça metas inatingíveis, isso aí é um tipo de assédio também. Perfeitamente. Negar folga, emenda de feriados, e deixar o empregado trabalhando enquanto os outros tiram folga. Há vários exemplos de formas de assediar, né? Não é isso, Eric? Perfeitamente, Sérgio. Gostei da sua participação. Você pontua aqui na nossa participação. Vai? Ok. Obrigado. Temos aí o Manuel Wilton. Manuel Wilton, quer falar alguma coisa? Se quiser, pode falar. Ou se não quiser falar, pode escrever no chat. Manuel Wilton. Eu percebo que você está tentando falar, Manuel, mas nós não te escutamos. Talvez você possa escrever alguma coisa no bate-papo, no chat, que fica no canto inferior da sua tela. Às vezes a conexão, né, não é boa o bastante. Mas sem problema, aqui nós compreendemos a realidade de conexão de cada um dos senhores. Bom, enquanto o Manuel escreve ou se prepara para fazer alguma participação, deixa eu trazer aqui um material para quebrar um pouco o gelo, né, na tarde de hoje. Vejam a seguinte situação.
Por favor, desculpe. Não se preocupe, não se preocupe, porque eu tenho bom humor. Não sou como certas pessoas que moram aqui perto. A quem o senhor se refere? Não, ninguém. Que milagre? Hã? Que? Digo, que milagre o senhor por aqui, mestre linguiça. Fazia tempo. Tá! Em primeiro lugar, eu não sou mestre. Não? Não. Então como conseguiu autorização para dar aula na escola? Porque sou um mestre, o que não é a mesma coisa, entendeu? Claro que sim, mestre. Mestre! Eu não. Em segundo lugar, meu nome não é linguiça. Meu nome é Girafales. Bem, mas o que o senhor faz por aqui? Eu vim procurar o Kiko e o Chaves para ver qual dos dois desenhou a minha caricatura. Olhe. Só falta fritar. Digo, não. Só falta falar. Digo, não. Não tá nem um pouco parecido com o senhor? Nada. Vou ver se o Kiko está aí. Claro, mestre. Não, eu peguei primeiro. Vem cá. Vocês estão enrascados. Por quê? Sabe quem tá aí na sua casa? Sei. Quem está lá? O monstro do espaço. O monstro do espaço? É assim que você chama o professor Girafales? Não, a sua mamãe. Você não vai comer, cara? E vocês sabem quem tá aí também? O professor Girafales. Ele tá querendo descobrir quem desenhou uma caricatura que ele trouxe aí. Nossa! Vão se preparando, hein? Chaves, por que você não diz que fez a caricatura dele? Porque foi você que fez. Sim, eu sei. Mas se você disser que fez a caricatura... Eu não digo. Eu te dou um sanduíche de presunto. Eu digo sim. Bem, qual dos dois desenhou a minha caricatura? Repito, qual dos dois desenhou minha caricatura? Eu. Então, meus parabéns. Pois este é um trabalho onde se nota os dotes de um grande artista. E, naturalmente, isto merece um prêmio. Você gosta de biscoitos? Sim. Pois esse pacote é só para você. Sim. Obrigado. Amigos, nobres alunos, é só para quebrar o gelo, né? Mas uma situação bem inusitada, mas ao mesmo tempo uma situação corriqueira. Vocês já tinham visto, quase todo mundo já assistiu, né? Conseguiram escutar e ver com facilidade? Deu certo? Bom, aí é um programa que agora é uma raridade, né? O Chaves. E nós observamos aí uma situação em que eu posso falar de vários temas vinculados à ética, né? Quer dizer, aquele que assume a sua responsabilidade, aquele que não assume, aquele que tenta tirar vantagem em cima do outro, né? Aquele que se exime da responsabilidade. Então, assim, a gente pode trabalhar com o tema da verdade, da mentira, a gente pode trabalhar com temas que fazem e desenvolver as temáticas que nós temos lançado desde o início dessa disciplina, como as virtudes e vícios, como o próprio comportamento ético, né? E a gente observa que nas empresas não é tão diferente, muito embora isso pareça um humor, uma comédia, uma situação inusitada, na verdade são situações muito corriqueiras, né? Da troca de favores, da troca de presentes, de não assumir
determinadas responsabilidades dentro do contexto de trabalho ou da vida. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Para complementar? Bom, nós vamos, como eu prometi, ainda fazer uma atividade hoje. Mas antes eu queria ler o que o Manuel Wilton escreveu aqui para a gente. Isso aconteceu comigo e eu trabalhava num restaurante. E a dona era muito exigente com os pratos que saíam da cozinha e ela veio chamar a minha atenção para um prato que foi errado para a mesa, sendo que não fui eu que fiz, e pegou e falou, né, um monte comigo, na frente de vários clientes, sendo que não fui eu o culpado. Fiquei constrangido naquela situação, poderia ter pelo menos ter perguntado antes de criticar. Às vezes acontece, né, alguém querendo ou, de certa forma, identificando em você uma culpa que não lhe pertence, atribuindo uma responsabilidade que não foi a sua. Manuel Wilton aqui participando através do chat e também pontuando. Legal. O que é que eu vou querer de vocês para a gente desenvolver a atividade final do dia de hoje? E quando for amanhã, o que é que nós vamos fazer? Amanhã nós vamos fazer uma revisão geral da disciplina. Aqueles que, porventura, perderam o último final de semana ou que perderam alguma aula, alguma situação, procurem chegar cedo, não é? Porque nós vamos desenvolver a aula, sempre lembrando aos que estão chegando agora, ao Romário e outros, que no domingo é mais cedo. Então, a gente começa às 8 em ponto e às 7h45 o link já está disponível. Amanhã nós vamos fazer uma revisão geral de todo o conteúdo da disciplina e logo depois uma avaliação, onde eu vou gerar as notas de vocês para a gente poder seguir em frente, certo? Mas hoje ainda tem aula e ainda temos muitos minutos, na verdade, 1 hora pela frente. O que é que nós vamos desenvolver agora? Vamos voltar aqui ao nosso compartilhamento de tela para saber. Eu disse desde o princípio da nossa disciplina que a nossa disciplina, a nossa matéria, ela seria pautada em tripé, em 3 palavras: ética, moral e direito. E eu cheguei aqui até a dar conceitos sobre ética, conceitos sobre moral e conceitos sobre o direito. Cada um de vocês deverá, então, identificar uma situação em que você verifica a aplicação da ética, a aplicação da moral e a aplicação do direito. Pode ser situações diferentes para cada palavra, ou pode ser o mesmo contexto onde você verifica a aplicação da ética, da moral e do direito. E por que eu quero que você faça isso? Porque eu quero que fique bem claro a diferença entre essas expressões, essas palavras que compõem o tripé da nossa disciplina, antes que nós possamos encerrá-la amanhã. O que a ética representa? Então, você vai identificar para mim uma situação onde está, de fato, presente a ética. O que, de fato, representa a moral? E você vai identificar para mim essa situação. E o que representa o direito? Onde existe a aplicação da lei, de uma norma, de um código? Exemplifique para mim. Professor, essa atividade é difícil. Não tem nada difícil aqui. É tudo prático. Você pode fazer de forma verbal ou escrita. Mas é para hoje, é para agora. Professor, me dá um exemplo do que poderia ser a aplicação da ética. A ética tem a ver com virtudes, normalmente um conjunto de elementos universais. Então, quando você trabalha, por exemplo, um contexto onde a verdade é absoluta, naquela situação ela é imprescindível, a verdade é o que normatiza aquelas relações, está presente a ética.
Professor, me dá um exemplo de uma situação que poderia ser uma questão moral, que tem a ver com cultura. Vou te dizer, aqui nas empresas ocidentais, brasileiras, americanas e até europeias, não é considerado muito certo você fazer um negócio com a pessoa mediante a troca de presentes. Por exemplo, você está querendo fechar uma venda, né, para determinada empresa, e aí você vai lá no gerente, dá um presente para ele, em vez de escolher o vendedor A, ele escolhe você, o vendedor B. Né? Isso não é tão antiético, assim, não é tão ético ou tão moral na nossa cultura. Só que lá na China, lá nas empresas orientais, isso é muito comum. As pessoas darem presentes. Isso não é considerado imoral, não é considerado uma coisa grave. Dentro daquela cultura, na verdade, é até aconselhável que você presenteie as pessoas, mesmo numa relação de negócios. Certo? É uma situação que envolve a moral, porque a moral é para um e não é para outro. Pode ser bem aceita numa cultura e pode ser mal aceita em outra cultura. Às vezes, a mesma atitude num lugar, ela é considerada boa e no outro é considerada ruim. A mesma atitude. E o que é que poderia ser um exemplo de aplicação do direito? A aplicação de uma norma, de uma lei, de um código, certo? Então, quando você, por exemplo, você transgride uma lei trabalhista, você está dando um exemplo de aplicação do direito quando existe, por exemplo, a punição sobre aquilo. Alguém queria falar? Daniel levantou a mão, mas é só impressão, né? Muito bem. Então, vamos fazer isso. Vamos lançar exemplos práticos de aplicação da ética, de aplicação da moral e de aplicação do direito, para que fique bem claro a diferença entre esses conceitos. O Romário quer falar? Exemplo de ética. Ética é chegar, cumprimentar. É uma coisa que fica para a vida toda, entendeu? No caso, se você ser educado, chegar num ambiente, entendeu? Eu compreendi, Romário. Mas eu não quero que você responda agora. Eu vou dar alguns minutos para a gente poder fazer. Quando eu disse, alguém tem alguma pergunta, né? Mas eu já percebi que você entendeu. Então, eu quero o seguinte, que a gente se prepare. Daqui a 10 minutos é que vocês vão falar sobre isso. Tá certo? É a nossa última atividade da tarde de hoje. Então, vamos fazer a atividade, vamos preparar essa atividade daqui a 10 minutos. Ou vocês vão falar, ou então vão escrever no chat e vão mostrar para mim o exemplo de aplicação da ética, exemplo de aplicação da moral, exemplo de aplicação do direito. Eu vou encerrar a reunião e daqui a 10 minutos a gente volta para mais uma parte de nossa reunião, onde vocês vão expor a atividade até daqui a 10 minutos.